Tem gente que não sabe disso, mas eu vou dizer para você, até os dízimos que eu recebo, o que eu usufruo, aquilo que vem para mim, que vai pagar a conta, e aquilo que eu usufruo, eu tenho que dar o dízimo disso, porque isso está na Bíblia, isso é fundamento. Olha o que o texto diz, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. A Josiane até me lembrou uma vez aquele pastor, o pastor Daniel Etiquete, uma coisa assim lá da Nigéria, uma Argélia, né, que ele morreu, ele foi ao céu, depois foi ao inferno e depois voltou. Ele passou 3 dias morto. Abriram aqui, tudinho, está no YouTube, veja lá que você vai. Veja lá. Inclusive eles filmaram na hora que ele ressuscita. Não tem como você dizer que não foi. Depois ele fala o que ele viu. Chegando lá no inferno, ele viu um camarada lá, pastor. Aí o pastor dizia assim, chorava porque ele não tinha dado o dízimo. Eu mexi no dízimo. Ele estava se referindo ao dízimo dos dízimos. Porque tudo que nós recebemos, nós temos que dar para Deus. E a Bíblia fala que aquele que não dá, Deus é bem contundente, ele chama de ladrão. É só conferir lá Malaquias 3:8. Leia bastante na sua casa. Você está mexendo numa coisa que não é para mexer. Você está manuseando uma coisa que Deus não mandou você tocar. Porque aquilo é sagrado. Aquilo é fundamento. Amém? Aquilo é fundamento. Você sabe como é fundamento? A igreja não vive sem esses dízimos. A igreja não funciona sem dízimos e oferta. Nada funciona sem dinheiro. Infelizmente nós temos alguns meninos na fé que ainda não entendem isso. E eu até compreendo, por isso que são consolidados ainda. Discípulo não precisa mais, eu não preciso mais estar falando isso. Mas quando Deus me revela alguma coisa, eu trago para a igreja. Olha o que o texto diz. Esse é de Hebreus 7:9. Esse outro, também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando recebeste os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Você está ouvindo bem aqui? Eu não espero de pessoas que ainda precisam ser tratadas ao exercício disso, mas o dia que você começar a fazer isso, é que você se converteu. Porque não está mexendo no fundamento. Amém? Vamos às primícias. Neemias 10:37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra os levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. O dízimo é para a igreja, para a manutenção da igreja, e quem tiver a serviço da igreja. Quando alguém me pede alguma coisa alguma coisa da igreja, né, pastor, eu preciso comprar uma cesta básica, ele tem que aprender a dar o dízimo da cesta básica dele, porque a igreja está dando para ele. Ele é levita da casa de Deus? Os 12 são, né? Os 12 são, se consagrados, separados, eles são servos da igreja, né? De Cristo. Eles são servos de Cristo e servos do Evangelho. Trabalham na casa de Deus. Tudo que eu der para você da igreja tem que ser dizimado.
E eu sou até mais radical, eu digo até para cá, né? Qualquer coisa que vem na minha mão, eu me lembro, não, tem que ser separado. Eu dou um dízimo, né? Que eu digo, cara, é o dízimo da dúvida. Eu não tenho certeza bem quanto eu recebi, se foi pouco ou foi muito. Aí eu tiro às vezes R$50 para dar de dízimo, porque eu não quero errar. Mas a regra de Deus, amado, é aquilo: ser fiel no pouco e no muito te coloca nele. Se você não aprender a ser fiel nas pequenas coisas, como é que Deus vai colocar você em grandes coisas? Se você está comendo um pouquinho das sementes que você tem na mão, como é que você vai ser colocado com muitas sementes para ter uma grande colheita? Se você está mexendo naquilo que não é para mexer, diga: fundamentos não se mexem, fundamentos são eternos, são coisas eternas. A árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, aquilo significava o conhecimento de tudo que havia na terra, inclusive do pecado. E eles desobedeceram a Deus. Não foi o fato da árvore, não foi o fato da maçã, não foi o fato de melancia, foi o fato da desobediência. Deus poderia ter muito de: olha, não, esse rio aqui não tome banho daqui. É um teste. Deus tinha acabado de criar o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o primeiro teste. Então quer dizer que quando eu sou provado, tentado, eu estou sendo, Deus está querendo me aprovar. Amém, amados? É porque tem gente, às vezes, na igreja, que não quer ser tentado. Meu irmão, se tu não quer ser tentado, tu está na glória já. Esse mundo aqui vai ser tentado. E a tentação significa que Deus está te aperfeiçoando naquele desejo. Nós já lemos isso aí. Se você é tentado, é porque você ainda deseja alguma coisa. E Deus está tirando, Ele está arrancando daquilo tudo ali. Se você resistir à tentação, porque mais uma etapa foi, mais um degrau você vai subir espiritualmente. Você não caiu, mas se cair, volta para a fila. Se você visse essa fila, tem gente que volta lá para trás e não reclama que não voltou para a fila, né? Outro, você quer ver? Olha aí, bota a figura. Lindo, né? Um casal feliz, marido e mulher. Quantos daqui querem viver bem com seus esposos? Levante a mão. Quantas daqui querem viver bem com o seu esposo? Levante a mão, as mulheres. Todo mundo. Esposo, não é namorado, não. Eu estou falando do noivo agora. Quem quer ter um noivado lindo, né? Um casal feliz. Agora, levante a mão. Pode desanimar. Quem dos homens aqui quer casar e viver feliz com a sua esposa? Levante a mão. Gente, tem um fundamento. Olha para o menino que levantou na mão da esquerda aí, na direita. Tem fundamento para isso também. Qual é o fundamento? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mulher madona não permanece. Você vai tocar na ferida do homem. O homem, ele nasceu para controlar. Amém. É da natureza. É o brinquedo dele, né? Nós aprendemos aqui com o pastor Paulo Duarte, a pipa, né? Vai cortando todo mundo. Ele quer controlar o céu todinho das pipas. O peão, ele joga para bater no peão dos outros para ganhar, né? Para ser o fanchone de lá. Me diga um brinquedo de um homem que não seja para controlar os outros, para fazer gol, para ganhar a partida. É porque é natureza, mano. Isso é natureza, você não pode mexer. Isso é fundamento. Tem muita mulher que mexe no fundamento. Você
Você quer perder seu marido? Comece a mexer no controle. Tire o controle da mão dele. O que está vendo? Nada. Estou vendo nada. Estou na caixa do nada. Não mexa com o controle. Mesmo que você saiba que seu marido vamos dizer, um cara torta, está todo capenga espiritualmente, finja que ele está no controle. É verdade, seja sábia. Não deixe de perceber que quem paga as contas é você. Eu estou aqui recebendo, estou pagando as contas. Meu marido, o que você quer que eu faça? Você tem que dar honra para ele. Amém? Tem que passar pelo controle dele. E o homem gosta disso. Quantos casamentos são desfeitos porque mexeu no fundamento? Isso é fundamento, não dá para mexer, mulher. Agora tem uma coisa que o homem, para conservar a sua mulher, ele tem que fazer. E os textos da Bíblia dizem, Efésios 5:25, vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem marido que quando a mulher percebe que ele não ama, ele não está disposto nem, já está até colocando veneno na comida dela, ela vai embora. Mas eu vou ficar com um marido desse que não me ama. É verdade, já quer despachar o camarada. Olha, eu estou orando para tu morrer. Rapaz, não tem homem que aguente isso. Por quê? Ao homem é fundamento amar as suas mulheres e ao ponto de se entregar por ela, de se jogar na frente do carro. Vai na carro! Vocês estão rindo, sabe? Porque não conhecem o nosso amor. Se o seu marido não fizer isso, não estiver disposto a morrer por você, ele não ama você não. Vem um carro, ela aqui do lado, ele não vi nada. Pois esse daí não é o marido certo. Você escolheu um carro na volta. Agora aguenta. Até Jesus transformar ele. Deus transforma? Eu vi um filme, Redenção, até quem estava lá, ele estava passando esse filme, já tinha me falado dele. Era um presidiário que saiu da prisão. O camarada ficou aconteceu na realidade. Ele saiu da prisão. Rapaz, o camarada era um matador, drogado, aqui. Chegou, a mulher dele se converteu. Ele disse, olha, tu não vai dançar, que ela era bailarina numa boate, cabaré. Ele disse, não, eu não vou mais, eu não trabalho nisso não, eu trabalho na contabilidade de uma empresa. Não, mas por que isso? Que história é essa? Não, porque eu me converti a Jesus, sou da igreja. Ele disse, não sei o que, não, o camarada foi, até que fez uma besteira. Foi embora de casa, pegou uma moto, aí foi assaltar, foi se drogar, aí numa dessas confusões ele mata. Mata não, ele pensa que mata o camarada, que entra no carro para assaltar ele, já dá carona para ele, aí enfia várias facas dele. Aí o camarada, ele pensou, né, ele foi com aquele peso na consciência, chegou em casa, aí ele disse, olha, vamos para a igreja. Aí ele foi para a igreja, todo pianinho, né? Todo arrependido, na marra, mas foi. Ele chegou lá, ele entregou a vida dele para Jesus. Sabe que depois ele se torna? Né? Ele tem a oportunidade de ouvir sobre uma missão na África.
que matavam famílias, crianças. E aí, ele muda a gente, ele muda da água para o vinho. Então Deus, ele muda uma pessoa. Não importa o quanto o seu marido seja, ele é matador, ele é bravo, é isso, é aquilo, Deus transforma. Deus derrama do amor dele. Encontrou com Deus, encontrou com amor. Amém? Ele vai aprender a amar a Deus, ele vai aprender a amar a esposa, ele vai aprender a amar os seus filhos. E foi o que aconteceu. O resto do filme vocês veem. Porque até me interessou, né? Que ele mudou dentro da casa dele. Ele mudou. Só não concordo com aquele pastor assim, metralhada, né? Que ele deu uma metralhada defendendo as crianças, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele deveria aprender a orar mais. E a outra, pastor, tem mais fundamento aí pra gente? Tem, mais um. Olha aí essa família. Quem de vocês não quer ter uma família assim feliz? Bora tirar uma foto aqui, cara. Eu, Felipe, a Ana e a Paula. Uma família feliz. Nós não somos tristes, não. Até nós estamos chegando aí, mas eles mesmo vão almoçar com a gente. E lá em casa, na realidade, eu não sinto tanto a perda deles, porque eles estão na igreja. Como é bom vir para a igreja também, né? Que a gente encontra os filhos literais e até filhos, discípulos, né? De Cristo que você está cuidando. Mas olha o que diz a Bíblia aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá no trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temor a Deus é ter respeito por Deus. Porque tem gente dentro da igreja que não teme a Deus. Ele não tem o que Deus diz. Ele leva aquilo na brincadeira. Não, Deus está brincando. Deus vai ter misericórdia. A Bíblia diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Daquele que Ele vê que está se esforçando. Daquele que a Bíblia não diz que o reino de Deus é ganho no esforço. Essa palavra aí significa é a pessoa que está dando de tudo que ela pode para servir a Deus. E às vezes a gente pode mais, mas não está servindo. Quer ver outros exemplos de fundamento, só para terminar? Honrar pai e mãe. O que a Bíblia diz que dá? Longevidade. O que é longevidade? É uma vida longa na terra. Quantos jovens se perdem? Eu não sei se ele estava bem com mãe e pai, o menino. Eu tive um período na minha vida que eu não estava bem com meu pai e com minha mãe. Mas o dia que eu me reconciliei com eles, que eu entendi o amor de Deus e eu me reconciliei com meu pai e minha mãe, a minha vida foi diferente. A minha vida ficou diferente. Eu comecei a ouvi-los com respeito maior, né? Tentações. Nós comentamos ele agora. É um fundamento para aprovação. Ninguém coloca aqui o brinquedo que você fizer para o seu filho. Você, antes de colocar ele para funcionar, você não vai testar? Testa ou não testa? Deus precisa testar você. Você me ama? Então você vai para a prova. Abraão disse: Deus, eu te amo. Ele disse. Deus não provou Abraão? Deus não provou Abraão, amado. Deus não provou a Jó. Você acha que você não vai ser provado? Se você disser assim: pastor, eu só quero ser um irmão da igreja, me dê um kit irmão aí. Aí pegou o kit irmão. Aí o que vem no kit irmão? Uma Bíblia. O que mais que pode vir no kit irmão aí? Cafezinho, uma garrafa de café,
suquinho de laranja? Né? Suquinho de laranja, garrafinha daquela de andar, né? Cantil, né? Cadeira removível, né? Kit igreja. Quer o kit igreja? Tá bom. Quero ser só irmãozinho. Você vai ser tentado até pouquinho. Pastor, agora não, agora. Né? Quero ser líder. Né? Aí eu dou para isso aqui, ó. Kit líder. Livrão desse tamanho aqui, com todas as missões da escola de líderes que você treinou, já foi para o encontro com Deus, manual de consolidação, não sei o que, não sei o que. As tentações são diferentes, são maiores. Ah, eu quero ser 12. Aí é outra tentação. Começou como 12, o seu caminho vai ser o quê? Vai chegar uma hora que não tem jeito, o povo já está começando a falar: pastor, para cá, pastor, o que você é o pastor deles? Direto, né? Eu sou pastor geral, mas você é o pastor que está lá com eles. É impossível não ter que consagrar. Eu vou reconhecer aquilo que o povo já sabe. Ah, pastor, já é outro tipo de tentação. Apóstolo, é outro tipo de tentação. Mas você nessa terra não vai se livrar delas. Porque isso é fundamento para aprovação, gente. Sim ou não? O que é que você faz no colégio? No final da aula, da disciplina, o que é que você faz? Como é o nome disso? Prova. Engraçado, a gente faz isso toda vez no mundo em que vivemos e a gente não percebe que Deus está fazendo isso com a gente. Para que Deus está fazendo isso? Para nos levar para um outro nível. Ele não está fazendo aquilo para nos reprovar. Nenhum professor tem interesse, a não ser aqueles que não são professores. Então, é o lobo, né? Vestido na pele de professor. Com mais intenções. Mas todo professor ele quer que seu aluno passe, que ele seja aprovado. E eu costumo até dizer para os meus alunos: vocês é que vão se reprovar. Se você não estudar, se você não fizer a sua parte, você vai ser reprovado. É Deus que me reprova? Não. É você que não se esforçou. É você que quer tomar mingau, gagal, leite ralo o tempo todo. Dê leite ralo para o Zé Maria para ver o que acontece. Tu toma leite ralo? Não tomam mais. Tem uns que não estão nem no leite ralo, eles estão na. Como é o nome? Placebo, né? Qual é o nome daquele líquido antes do leite? Colostro. Colostro. Placebo. Não. A placebo é a limitação de remédio, né? É só psicológico. Gente, colostro. Tem gente aqui vai ficar doente. Porque não, ele tem prazer de tomar colostro. A igreja está comendo maniçoba, está se panturrando, né, que é o nome que diz aqui no Pará, mas está todo lambuzado de açaí, tapioca aqui na boca, pirarucu. Já é um guerreiro do Senhor, e você tomando. Pessoa cena horrível, né? Além de não alimentar, vai causar desnutrição. Sim ou não? É por isso que tem crente fraquinho. Fraquinho. Dá um sopro nele. Né? Tentação, então, diabo. Rapaz, eu não vou nem tentar, esse já está na minha mão. Já está do meu lado. Ouvir a palavra de Deus vai gerar fé. Porque quem diz isso? É a Bíblia.